A vida é feita de encontros, desencontros e escolhas. Muitas vezes, o amor que une duas pessoas também traz consigo provas difíceis, principalmente quando a família entra em cena. Essa é a história de Marcos. Um homem que cresceu cercado pelo amor da mãe, Dona Helena, e de Camila, a mulher que conquistou seu coração. Uma história marcada por um conflito delicado. O casamento de um filho com uma mulher que não gostava da sogra. Marcos nasceu em uma pequena cidade do interior. Era filho único e, desde cedo, aprendeu o valor do trabalho e do sacrifício. O pai havia partido cedo demais, vítima de um acidente de trabalho, e Dona Helena se viu sozinha, com um menino pequeno nos braços e uma vida inteira pela frente. Ela não se entregou à dor. Costurava para fora, vendia doces na vizinhança e muitas vezes passava a noite em claro para garantir o sustento da casa. Marcos cresceu vendo o esforço da mãe. E embora a infância tivesse sido simples, jamais lhe faltou amor. Helena era mãe e pai ao mesmo tempo, amiga, conselheira, protetora. À noite, depois de um dia cansativo, ela sempre encontrava forças para sentar-se ao lado da cama do filho e contar histórias. Histórias que falavam de coragem, de esperança e de fé. Histórias que o ajudaram a se tornar o homem íntegro que ele viria a ser. Esse laço profundo entre mãe e filho fez com que Marcos crescesse com um senso enorme de gratidão. Ele sabia que devia tudo àquela mulher e prometia para si mesmo que jamais a deixaria de lado. Os anos se passaram. Marcos se tornou um jovem trabalhador, respeitado na cidade por sua honestidade e caráter. Helena, orgulhosa, sonhava em vê-lo construir uma família. Não apenas sonhava com uma nora, mas com uma filha de coração, alguém que pudesse trazer ainda mais alegria à vida deles. Foi então que, em uma festa de amigos em comum, Marcos conheceu Camila. Ela era bonita, inteligente, de opinião forte e um jeito encantador que chamava a atenção. Para Marcos, foi como se o mundo parasse naquele instante. A conversa fluiu. Os olhares se cruzaram mais vezes do que ele podia contar, e logo o coração estava decidido. Havia encontrado alguém especial. O namoro começou rápido. Marcos buscava Camila para passear, conversavam por horas, trocavam mensagens até tarde da noite. Ele se apaixonou profundamente. Cada gesto dela parecia confirmar que havia encontrado o amor da sua vida. Naturalmente, chegou o momento de apresentá-la à mãe. Marcos se encheu de expectativa. Arrumou a casa de Dona Helena, pediu que ela preparasse seu prato favorito e falou com entusiasmo sobre como Camila era especial. Helena, feliz, se preparou com carinho. Queria receber a moça com os braços abertos. Mas o encontro não foi como Marcos esperava. Camila entrou, cumprimentou educadamente, mas sem entusiasmo. Helena, com seu jeito acolhedor, tentou puxar conversa. Perguntou sobre a família dela, sobre seus gostos, sobre os sonhos para o futuro. Camila respondia com frases curtas, olhava pouco nos olhos e parecia desconfortável. Helena percebeu no fundo que havia ali uma barreira. Marcos, cego pela paixão, acreditou que era apenas timidez. Convenceu a si mesmo de que, com o tempo, as duas se aproximariam. Mas os sinais se repetiram. Sempre que ele falava da mãe, Camila mudava de assunto. Quando sugeria uma visita no domingo, ela inventava desculpas, cansaço, compromissos ou simplesmente silêncio. Mesmo assim, Marcos acreditava no futuro. Pediu Camila em casamento e ela aceitou. O casamento foi simples, mas emocionante. Dona Helena chorou ao ver o filho realizar o sonho de formar uma família. No fundo, porém, sentia uma sombra de preocupação. A frieza de Camila com ela não era apenas impressão. Nos primeiros meses de casamento, Marcos viveu dias de amor intenso com Camila. Mas a cada vez que o nome da mãe surgia, uma tensão pairava no ar. Camila fazia questão de mostrar desinteresse. Se Marcos insistia, o clima pesava. Helena, por sua vez, continuava tentando.
Preparava bolos quando sabia que eles viriam, comprava pequenas lembranças para a nora, mas recebia sempre respostas frias. O coração de Marcos começou a se dividir. Ele amava Camila, mas também não queria perder o laço com a mãe. Muitas vezes se pegava em silêncio, com medo de mencionar Helena para não causar brigas. E esse silêncio foi criando uma distância dolorosa. As coisas se agravaram quando Helena adoeceu. Uma gripe forte a levou ao hospital por alguns dias. Marcos, desesperado, passou o máximo de tempo possível ao lado dela. Camila, no entanto, não demonstrou apoio. Reclamava que ele estava gastando energia demais com a mãe, que deveria se preocupar mais com o casamento. Foi no hospital que Helena, frágil, segurou a mão do filho e disse com voz embargada: "Meu filho, eu não quero ser um peso para você. Eu só desejo que seja feliz, mesmo que eu não esteja tanto ao seu lado." Essas palavras cortaram Marcos por dentro. Ele percebeu que, para evitar conflitos com a esposa, estava deixando a mãe sentir-se um fardo. Aquela mulher que tinha dado a vida por ele, agora acreditava que não era bem-vinda. Depois da alta, Marcos tentou mais uma vez aproximar Camila da mãe, mas Camila foi firme. Disse que não queria se envolver, que cada um deveria cuidar da própria vida. Para ela, sogra era sinônimo de problema. A situação gerou discussões cada vez mais intensas. Marcos, dividido, começou a cobrar: "Camila, eu não te peço que ame minha mãe como eu amo, mas peço respeito. Ela merece, ela me criou com tudo o que tinha e eu não vou deixá-la de lado." Camila, orgulhosa, respondia: "Eu não quero uma sogra se metendo no nosso casamento. Eu quero viver a nossa vida, não ter que ficar agradando sua mãe." Essas conversas terminaram em silêncio doloroso. Marcos se perguntava até onde conseguiria ir, tentando equilibrar o amor da esposa com a gratidão pela mãe. O tempo passou e a distância aumentou. Helena se conformava em silêncio, chorava baixinho, lembrando dos tempos em que Marcos era apenas um menino em seus braços. Pensava no quanto havia lutado e agora parecia esquecida. Mas o coração de Marcos não suportava. A cada palavra dura da esposa, a cada desprezo, crescia nele uma revolta silenciosa. Ele lembrava das noites de fome que Helena enfrentou, do esforço de cada dia, e não aceitava que ela fosse tratada como um estorvo. Foi nesse ponto que a virada aconteceu. Depois de uma discussão mais forte, em que Camila disse que não suportava a presença da sogra, Marcos explodiu: "Camila, eu te amo, mas não aceito que você trate minha mãe com desprezo. Você não precisa vê-la como sua mãe, mas precisa respeitá-la. Se você não entender isso, nosso casamento vai afundar." As palavras ecoaram na mente de Camila. Pela primeira vez, ela viu que estava prestes a perder o marido por causa de sua postura. Naquela noite, deitada sozinha na cama, pensou em tudo. Lembrou de como Marcos falava da mãe com carinho, do quanto seus olhos brilhavam quando contava histórias da infância. Percebeu que havia se deixado levar pelo ciúme, pelo orgulho, e que ao tentar afastar Helena, estava destruindo o próprio casamento. Com o tempo, começou a mudar. No início, forçada. Aceitava ir com Marcos visitar a sogra, ainda sem muito entusiasmo. Mas Helena, com sua generosidade, abriu o coração. Recebeu a nora com carinho, sem cobrar, sem jogar na cara. Com paciência, foi conquistando pequenos espaços. Camila, aos poucos, foi enxergando a mulher que existia por trás da figura da sogra. Uma mulher que havia dado tudo pelo filho. Uma mulher simples, mas cheia de força. Uma mulher que não queria disputar espaço, apenas continuar fazendo parte da vida de Marcos. Os meses passaram e aquela relação antes fria começou a ganhar calor. Camila percebeu que respeitar Helena não significava perder espaço no casamento, mas sim fortalecer os laços de família. Um dia, em meio a uma conversa sincera, ela olhou para Marcos e disse emocionada:
Hoje eu entendo que sua mãe não é minha rival. Ela é parte de quem você é. E se eu te amo de verdade, preciso também aprender a respeitar quem faz parte da sua história. Marcos chorou ao ouvir isso. Sentiu o peso da luta que havia enfrentado, mas também o alívio de ver que o amor estava vencendo. Dona Helena, por sua vez, sentiu o coração em paz. Percebeu que não havia perdido o filho, mas ganhado uma família. E assim, entre erros e acertos, todos aprenderam uma lição valiosa. O casamento não é apenas a união de duas pessoas, mas também o encontro de histórias, de famílias, de sentimentos. Quando existe respeito, tudo pode ser superado. No fim, o tempo mostrou que o amor verdadeiro não exclui. O amor verdadeiro soma, fortalece e ensina que quando há disposição para mudar, até as relações mais difíceis podem ser transformadas.